Olá, pessoal. Nós aqui novamente. Espero que tenham gostado da palestra da professora Daniela. Agora a gente vai ter uma live com o professor Ernesto Vieira Neto. O tema da live é um tema bastante atual, bastante algo recente, algo que até pouco tempo era tido como ficção científica, né? Mas é um tema que está tomando cada vez mais corpo. Mineração espacial. Então, espero que vocês gostem. O professor Ernesto, ele é membro do grupo de Dinâmica Orbital, aqui da Unesp Guaratinguetá. Ele é professor livre-docente. E, alguns anos atrás, o professor Ernesto ganhou um prêmio, o Prêmio Wagner Cecim, pelos seus trabalhos na área de dinâmica orbital. Então, é alguém bastante experiente e espero que aproveitem bastante a apresentação do professor Ernesto. Lembrando sempre que vocês podem deixar perguntas no canal do vídeo. Então, nos comentários, deixem perguntas ali e elas devem ser respondidas ao final da apresentação. A doutora Tamiris Santana vai coletar as perguntas e vai ler elas ao final da apresentação do professor Ernesto. Ok? Então, até mais. Boa palestra com o professor Ernesto. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de apresentar um pouquinho as coisas que a gente faz aqui na universidade. E, bom, vamos aí, espero que vocês tenham aí um bom aproveitamento dessas apresentações aí. Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Bom, nós vamos falar aqui nessa palestra um pouquinho sobre mineração de asteroides. Como o professor Otton acabou de dizer, isso parecia coisa de ficção científica, mas nós estamos chegando cada vez mais próximos de começarmos a fazer esse tipo de prospecção. Bom, a primeira pergunta que a gente tem para fazer é por que precisamos minerar asteroides, né? Tem tantas minas aqui no planeta, mas mesmo com a quantidade de minas que nós temos aí para prospectar ouro, alumínio, todos os tipos de metais que nós precisamos, né, a demanda mundial está crescendo cada vez mais e a quantidade de minas e de minérios na superfície da Terra é escasso, né? Infelizmente, nós estamos consumindo tudo que tem sobre a superfície da Terra, né? Outra coisa que é importante é que nos aparelhos eletrônicos nós temos um tipo de minério chamado de terras raras. Esse tipo de minério ele é utilizado para a produção de equipamentos eletrônicos. Então, celulares, computadores, televisores, todos esses equipamentos eletrônicos, eles possuem esse tipo de minério para a sua produção. Ele precisa disso aí para as coisas eletrônicas funcionarem. E esse tipo de minério, ele é muito caro e ele é difícil de ser extraído, né? E tem poucas minas no planeta Terra. Já os asteroides são ricos em terras raras aí. Outra coisa também é que a mineração, de forma geral, ela atrapalha muito o ambiente, a destruição é muito grande na superfície da Terra, né, para você retirar esses minérios aí da Terra. E as leis de vários países, aqui no Brasil, vocês devem estar acompanhando aí os noticiários, as leis estão ficando cada vez mais rigorosas e cada vez mais difícil de quem prospecta esses minérios consegue atingir toda a legislação necessária para poder produzir o seu minério, né? Bom, outra coisa que é importante é que as tecnologias atuais estão ficando cada vez mais baratas para prospectar minérios no espaço, né? As tecnologias estão ficando baratas aí, né? Nós temos atualmente propulsor de íons, nanosatélites, lançadores reutilizáveis, e uma série de outras tecnologias que podem ajudar bastante aí na parte de coletar minérios dos asteroides. Propulsor de íons são propulsores elétricos, eles ejetam elétrons e eles são de baixo impulso. A força que ele produz é muito pequena, mas considerando que no espaço a gravidade é muito tênue, então você consegue, mesmo objetos pesados, você consegue movê-los com esses propulsores.
Ele tem a vantagem de ser bem mais barato do que os propulsores a combustível, a hidrogênio, por exemplo, né? E eles podem durar muito tempo com propulsão, podendo alcançar acelerações bem altas, né? Já os nanosatélites são pequenos objetos, são pequenas caixinhas, né, com eletrônica dentro, que aguenta todo o problema do espaço, todas as radiações, calor, temperatura, um monte de coisas, tá? E esses conjuntos de pequenos satélites podem fazer várias atividades, inclusive aí podem ser pequenos robôs para pegar pedras ou minérios numa superfície de um asteroide, por exemplo, né? E, mais recentemente, a gente tem visto aí os lançadores reutilizáveis, né? São esses foguetes que têm capacidade de colocar um objeto na órbita da Terra e depois eles retornam. Isso barateia muito o custo operacional de lançamentos, já que já que a parte mais cara do empreendimento é justamente o lançamento, é sair da superfície da Terra, né? É muito caro você colocar qualquer coisa no espaço e esse tipo de tecnologia está vindo para baratear esse tipo de procedimento aí. Bom, então, o noticiário internacional está repleto de notícias a respeito de mineração de asteroides. E por que disso? Porque, como diz aqui a notícia, né, é uma oportunidade de bilhões de dólares, né? Um único asteroide ele pode conter mais de 50 bilhões de dólares em platina. Imagina, é muito material, né? Tem uma empresa americana de crédito, a Goldman Sachs, tá, que afirma que é realístico a mineração de platina nos asteroides e quem for fazer isso vai ganhar bilhões de dólares, né? O único problema é, como eles falam aqui no final, né, é como trazer essa platina para a Terra. Existe até um problema que se você pegar um desses asteroides que tem uma certa quantidade de platina, é possível que, se você conseguir trazê-lo para o planeta Terra, para a Terra, o preço da platina pode cair absurdamente, só por causa da quantidade de platina que esses objetos têm. Bom, como vocês viram em palestras anteriores, os asteroides eles são classificados em vários tipos, dependendo do espectro que você consegue tirar deles. E cada tipo de asteroide tem características interessantes para a mineração. Por exemplo, os asteroides do tipo C, do tipo carbonáceo, tá? Eles são ricos em carbono, fósforo e vários outros ingredientes que são importantes para a produção de fertilizantes. Então, se você minera esse tipo de asteroide, você consegue tirar coisas interessantes para depois utilizar aqui no planeta Terra para conseguir melhorar a plantação, as colheitas, né? Além disso, esses asteroides do tipo C, eles possuem certas quantidades de água. Então, se nós formos enviar seres humanos para fazer essa mineração de asteroides ou para colonizar o espaço de forma geral, é interessante e é muito importante que a gente consiga encontrar água, tanto para manter a vida, quanto para poder fazer combustível e uma série de outras coisas. Os asteroides do tipo S, eles são ricos em vários tipos de metais, tais como ouro, platina, cobalto, níquel e vários outros. Tá? É interessante saber que um asteroide de cerca de 10 metros de diâmetro pode conter até cerca de 650 toneladas de metais. É muito metal. Né? E cerca de 50 quilogramas dele pode ser ouro ou platina, ou platina também. Né? Então, metais bastante raros aqui na superfície da Terra. E só para ter ideia, 10 metros de diâmetro não é uma coisa muito grande. Basicamente, a entrada de uma casa, né? Uma coisa bem pequena, não é tão grande, não. Tá? Já os asteroides do tipo M são os mais ricos em metais. Eles possuem 10 vezes mais metais do que os outros asteroides, né, do tipo S. O problema desses asteroides do tipo M é que são bem mais raros de serem encontrados. Então é mais difícil um pouquinho de você prospectar minérios neles. Né? Bom,
E o que há de interessante em relação à prospecção de minérios nos asteroides? Bom, existem certos asteroides que estão aí no espaço, que a gente chama de NEAs, né? Near Earth Asteroids, ou, em português, né, asteroides com órbitas próximas à Terra. Conhecidos, existem cerca de mais de 20 mil objetos que estão girando em torno aí do Sol e com órbitas muito próximas à da Terra. Aqui, né, nessa figura, a gente pode ver a órbita de Mercúrio, que é essa mais interna aqui, a de Vênus, e essa aqui é a órbita da Terra. Como é possível ver, existe uma quantidade enorme de objetos na proximidade da Terra, né? E é interessante a gente aproveitar esse tipo de trajetória. Aqui nós estamos vendo um asteroide que passou próximo da Terra em 2004. Né? Aqui nós temos o fundo de estrela, e esse ponto fixo é o asteroide. Aqui, rapidamente, passa um satélite artificial. Né? Esse asteroide ele tem o nome de 2004 FH, e ele passou bem próximo da Terra em 18 de março de 2004. Ele passou a uma distância de 42 mil quilômetros, que é basicamente 1/10 da distância da Terra à Lua. Isso é muito próximo em termos astronômicos. Né? E em 42 mil quilômetros é onde ficam os satélites geoestacionários, os satélites que fazem comunicação de um país com outro, processam sinais de televisão, sinais de internet, né? Então, um asteroide que passa nessa altitude pode, inclusive, colidir com o nosso sistema de comunicação aí da Terra. Esse asteroide, ele tem cerca de 30 metros de comprimento, tá, ok? E ele era do tipo S. Aqui nós podemos ver a órbita, a trajetória que ele fez quando ele passou próximo da Terra, né? Então, no momento que ele passou, a Terra e a Lua estavam com essa configuração, e ele passou no meio, aqui bem próximo da Terra aqui. Né? Bom, e esses asteroides que passam perto da Terra podem ter trilhões de metais preciosos. Isso já é bem sabido há algum tempo. E eles estão passando a toda hora. Né? Agora, tá? Em abril, dia 29 de abril, passou um objeto muito próximo aqui na Terra, da órbita da Terra. Esse objeto tinha 2 quilômetros de diâmetro. Tá? O nome desse objeto é 1988 OR2. Esse objeto passou a cerca de 6 milhões e 300 mil quilômetros da Terra. Isso aí equivale a 16 vezes a distância da Terra da Lua. Tá, ok? A gente pode ver aqui nesse site, esse site ele é bem interessante, porque ele mostra uma série de asteroides e também ele mostra o semi-eixo que ele está, a distância que ele está em relação ao Sol, tá, ok? Mostra aqui as velocidades necessárias para a gente poder entrar em órbita deles. E, mais importante, mostra quanto se pode ganhar na prospecção de minérios desses asteroides. Esse asteroide chamado Ryugu, tá? Aqui a gente pode verificar a órbita dele, é a sua órbita em vermelho. Então, aqui a gente vê aqui a trajetória dele, nessa órbita em branco que está aqui. Essa trajetória em azul é a trajetória da Terra. Então, ele passa bem próximo aqui da Terra. Né? Esse asteroide ele tem um custo, ele estima que o valor dele seja de cerca de mais de 82 bilhões de dólares. Né? E se, tirando aí todos os custos para chegar, para fazer a prospecção de minérios, processamento e tudo mais, é possível ganhar cerca de 30 bilhões de dólares com eles, com esse tipo de asteroide. Esse asteroide aqui, Anteros, Deia, custa 5,5 trilhões de dólares. Essa aqui é a trajetória que ele faz, ele é um pouco mais longe da Terra, né? Mas é possível ganhar bastante dinheiro com esses tipos de asteroides. Então, o interessante desses
de saber essas informações, de ter essas informações, é o seguinte: a gente pode aproveitar que esses objetos estão passando próximo da Terra, interceptá-los e fazer o processo de mineração nesses asteroides. Quais seriam as estratégias para fazer mineração de asteroide? Existem várias estratégias, eu vou citar aqui algumas delas, né, as mais importantes, que poderia ser, por exemplo, trazer um pedaço do asteroide para a Terra e fazer o processamento dos metais aqui na própria Terra. Ou seja, você manda uma nave para esse asteroide, pega o minério e depois traz para a Terra. Outra estratégia que é possível, tá, okay, é processar os minérios no próprio asteroide. E depois de fazer esse processamento, você envia esses asteroides para a Terra, né? E uma última estratégia seria colocar esse asteroide em órbita da Lua e, então, depois fazer o processamento no próprio asteroide. Recolher pedaços de asteroides, existem várias técnicas que poderiam ser feitas aí. A gente pode mandar sondas para o asteroide. Lá no asteroide ele pega alguma pedra solta, né? Muitos dos asteroides são chamados de Hubble Pie, que em português seria assim, amontoado de pedras. Então, eles são, na realidade, agregados por gravidade, são muitas pedras agregadas por gravidade, mas elas são facilmente removíveis, basta você pegá-las e transportá-las. Então, uma sonda pegaria, por exemplo, um pedaço dessa rocha, um pedaço do asteroide, e levaria ele para a Terra logo em seguida. O problema desse tipo de estratégia é que se você pode trazer um pedaço do asteroide que não tenha nenhum valor comercial. E como os custos de enviar essa sonda para o asteroide e trazê-la de volta é muito alta, isso seria um prejuízo muito grande se não conseguir nenhum valor para o pedaço que você trouxe, né? Bom, uma estratégia bem mais interessante seria a mineração no próprio asteroide, né? Existem aí duas possibilidades, uma delas é com seres humanos, então seres humanos equipados aí com equipamento de proteção, vai até o asteroide, faz lá, criam as minas, né? Processam o minério por lá e manda depois para a Terra. Esse aí seria o ideal. Mas existem vários problemas para esse tipo de coisa. Isso é muito perigoso, tá? Os asteroides estão no chamado espaço profundo, uma região do espaço onde tem muita radiação devido ao Sol, e vários tipos nocivos de radiação, extremamente energéticos, que poderiam matar uma pessoa rapidamente. Então, seriam necessários equipamentos de proteção para poder sobreviver lá, né? Além de ser caro esse material de proteção, você também tem que cuidar para manter água e alimento para os seres humanos. Isso eventualmente vai acontecer, mas ainda vai demorar muito, porque existem muitos pontos tecnológicos que precisam ser resolvidos para que se possa mandar seres humanos para prospectar objetos no próprio asteroide. Apesar que já existem aí algumas missões que pretendem enviar seres humanos a asteroides, mas nesse caso seria apenas para testar algumas tecnologias, não necessariamente para fazer mineração. Outro tipo interessante seria você mandar sondas robóticas para os asteroides, e essas sondas robóticas fariam a prospecção dos minérios, fariam o processamento desses minérios, enviariam esses minérios, então, para a órbita da Terra, que seriam usados na Terra. Esse aí seria bem mais interessante, bem menos custoso do que mandar seres humanos, mas também tem vários problemas no momento, tá? Em termos de tecnologia, nós precisamos aí de muita inteligência artificial para que essas sondas robóticas
consigo realizar todas as operações necessárias, né? Como é sabido aqui no próprio planeta Terra, operações de mineração ocorrem várias situações perigosas e várias situações que são necessárias uma atuação muito rápida. E, no momento, né, a inteligência artificial que a gente possui não responderia de forma a tempo para resolver todos os problemas lá. Mas a inteligência artificial tem desenvolvido muito rápido, várias sondas robóticas já existem, não são todas autônomas ainda, então nós precisamos que elas sejam autônomas, tenham autonomia para decidir durante o procedimento o que fazer, né? Haverá um tempo em que isso vai acabar ocorrendo. Outra estratégia seria a mudança de órbita do próprio asteroide, né? A ideia aí, né, é você pegar o asteroide, colocá-lo, por exemplo, na órbita da Lua, e aí fazer a prospecção, né? Existem várias técnicas para você mudar a órbita do asteroides. Por exemplo, você poderia aí fazer a ablação ou a sublimação da superfície do asteroide, tá ok? Você poderia capturar o asteroide, né? E existem vários outros tipos de esquemas para você mudar a órbita do asteroide. Você poderia, por exemplo, colocar um dispositivo no asteroide para que ele jogue pedaços do asteroide para fora, de forma que você ganhe momento, né? O asteroide ganhe momento e mude sua órbita. Existem vários procedimentos, eu vou caracterizar esses dois aqui para vocês terem uma ideia. Mas tem que tomar muito cuidado nesse procedimento aí, porque nessa mudança de órbita, para você colocar ele em órbita da Lua, é possível que você coloque ele numa órbita de colisão com a Terra, né? Então, em vez de aí você ter uma solução, você vai criar um problema. Então, isso é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Asteroides pequenos não são... muitos deles poderiam ser queimados na atmosfera, mas, dependendo do tamanho do asteroide, o estrago pode ser muito grande, né? Esses tipos de estratégias também podem ser usadas justamente para mover um asteroide que está vindo em direção da Terra. Então, a gente pode usar essa mesma estratégia de ablação ou sublimação para mudar a órbita desse asteroide e evitar aí uma colisão com a Terra. O que é a ablação, né? A ablação, você poderia pegar uma espaçonave, um desses satélites, aí, uma dessas naves, com um certo laser potente, e esse laser ele conseguiria aí, remover partículas da superfície do asteroide, isso provocaria um jato, e esse jato modificaria aí a órbita do asteroide, né? A sublimação já é um pouquinho diferente. Na ideia da sublimação, a ideia é colimar a luz do Sol de forma que pedaços do asteroide sejam vaporizados, e isso cria um certo um combustível para você mover o satélite. Aqui nesse desenho dá para a gente ver bem a ideia. Então aqui você bota uma lente apontada para uma parte do asteroide, ele começa a vaporizar, e isso funciona como um tipo de thruster, né, para ele se movimentar. E aí você consegue mudar a órbita do seu asteroide, né? Aqui, entre essas duas técnicas, essa técnica tem algumas vantagens, mas ela depende muito da configuração em relação ao Sol, enquanto que na técnica que você usa laser para poder fazer a ablação, você pode direcionar o asteroide para o ponto que você quer, né? Esse aqui você consegue afastar para a Terra ou trazer para a Terra, dependendo de onde você está, em qual posição que você estiver em relação à geometria Sol-Terra-Asteroide, né? Então, ele tem algumas limitações aí. Esse tipo de estratégia é muito interessante para você afastar o asteroide da Terra, mas para trazê-lo depende muito da configuração. Já o outro de ablação seria possível você movimentá-lo melhor na direção da Terra. Bom, e a última técnica que nós vamos falar aqui para vocês seria a captura. Existem aí várias técnicas para você tentar capturar um asteroide, né? A gente pode usar aí uma cesta, como mostrado nessa figura,
ou mesmo uma rede para pegar o asteroide e arrastá-lo aí para uma órbita em torno da Lua, né? Então, existem outras técnicas também, é possível arpoar o asteroide, né? Você jogaria um arpão e puxaria o asteroide, mas tem que tomar bastante cuidado, porque como esses asteroides, como eu disse há pouco, são na realidade amontoados de pedras, né? Provavelmente o arpão não funcionaria muito bem. Mas é coisas que têm que ser testadas, né? Outro tipo de coisa que poderia ser feito é uma nave pousar na superfície do asteroide e empurrá-lo, né, com o seu próprio combustível, empurrar o asteroide e levá-lo para a órbita da Terra, por exemplo. Esses asteroides, então, em órbita da Lua, o que a gente poderia fazer com eles, né? Nesse caso, como a gente está no espaço interior, que é uma região mais protegida das grandes radiações que existem em relação ao espaço exterior, né, astronautas poderiam ir no próprio asteroide e prospectar os minérios. Esses minérios que forem prospectados ali, eles poderiam ser processados em órbita da Lua ou mesmo em estações espaciais na superfície da Lua. É mais interessante fazer esse processamento em órbita da Lua, porque aí você poderia usar aí a microgravidade e existem muitos procedimentos de processamento de metais que, quando feitos em microgravidade, tem vários ganhos, tanto na qualidade do material, quanto na velocidade de você fazer esse processamento. Então é interessante aí fazer esses processamentos aí em órbita, né? Depois de feito esse processamento, o custo para envio para a Terra é extremamente baixo, né, já que eles estão numa órbita em torno da Terra, então é basicamente jogá-lo para baixo, né? Nesse caso aí, só mudar um pouco a trajetória desse objeto e ele vem para as proximidades da Terra e então seriam recolhidos nisso aí, né? Bom, a mineração de asteroides, ela tem atualmente uma tecnologia viável, né? Tem vários problemas que precisam ainda serem resolvidos, né? Mas a gente está conseguindo, temos uma certa tecnologia possível para atuar atualmente. Os custos iniciais disso são muito altos, né? Nós estamos falando aí em bilhões de dólares para qualquer tipo de procedimento disso aí. Mas existem pessoas que estão interessadas em fazer isso aí. Já existem várias missões com o intuito de começar já a recolher material desses asteroides aí, né? Existem vários perigos que têm que ser levados em consideração, né? Se pessoas forem tentar prospectar esses materiais, existem os próprios perigos da mineração, né? Tem algumas vantagens, né, que no espaço, devido à microgravidade, os objetos são mais leves, né, comparado aqui na superfície da Terra. Mas mesmo assim existem vários perigos de colisões de pedriscos, radiação, muita coisa pode dar errado com as pessoas. E os próprios riscos econômicos de se tentar fazer esse tipo de coisa, né? Como eu mencionei no início, se você trouxer muito minério para a Terra, você pode criar um problema econômico também, né? Então você tem que ir trazendo aos poucos de forma a garantir o suprimento necessário para a humanidade, mas também não pode abaixar muito os preços desses metais aí. Tá? A questão da mineração espacial agora é apenas uma questão de tempo, né? Existem muitos artigos aí já dizendo que em 10 anos vão ocorrer aí as primeiras minerações. Existem algumas missões que já estão preparando o caminho para esse tipo de coisa. O desenvolvimento aí em inteligência artificial e vários outros procedimentos espaciais tem mostrado que isso realmente poderá ocorrer ao final dessa década, né? Por volta de 2030, e em cerca de 30 anos, lá para o ano 2050,
Isso vai ser tecnologia corrente, nós estaremos usando aí pedaços de metais que vieram de asteroides, como hoje nós usamos o plástico. Isso é certo, né? Não tem mais volta disso daí. Então, gostaria de agradecer aí a participação de vocês aí, e estou aí aberto aí às discussões e às perguntas, caso vocês tenham aí. Professor, pela palestra. Temos, sim, perguntas. A primeira foi enviada pela Karine. Ela gostaria de saber quais as técnicas de sensoramento remoto podem ser utilizadas para identificar minerais em asteroides. Bom, a principal técnica usada hoje é a espectrografia, né? A gente verifica a luz que é emitida por esse asteroide, a gente decompõe ela em prisma, e aí a gente verifica, com os minérios que nós temos aqui na Terra, a gente faz a comparação e aí a gente consegue identificar os tipos de minérios que esses asteroides possuem. Tá, ok? Mas isso é possível fazer apenas com os minérios que estão na superfície. E ainda existem os minérios que provavelmente deverão estar mais no interior. Minérios mais pesados, provavelmente eles devem atrair, como a gravidade é muito baixa no espaço, né? Esses minérios mais pesados, como chumbo, por exemplo, ele deve ficar mais para o interior do asteroide, por causa da sua capacidade de massa, né? Tem muito mais massa do que os outros minérios, mas não existe uma diferenciação, ou seja, como acontece no planeta Terra, onde no processo de formação da superfície da Terra, ferro e outros metais pesados foram para o núcleo, né? Normalmente, asteroides não possuem núcleo, a não ser que ele seja resto de um outro asteroide maior que quebrou, né? Mas basicamente isso aí, através do espectro desses asteroides. Ok, obrigada, professor. Ele perguntou se já existe alguma política internacional de exploração comercial de asteroides, já que o Tratado de Espaço Exterior veta a exploração para fins lucrativos de corpos celestes. Sim, existem sim. Existem várias regulamentações a respeito da exploração espacial, né? Mas os países estão entrando em comum acordo para poder fazer essas prospecções. Existem muita coisa em andamento, né? Obviamente, os países mais fortes vão acabar convencendo os países mais fracos, sempre acontece, né? Mas existe uma política internacional e ela está se adequando às estratégias de mineração aí. Como eu coloquei, né? Tem que tomar muito cuidado, porque além do problema de riscos pessoais, você pode, de repente, direcionar um desses asteroides para a Terra, e aí seria catastrófico. Certo. A Júlia Valvano perguntou, com a técnica de captura, seria possível minerar lixo espacial também? Sim, você está falando do lixo espacial em torno da Terra. Bom, o lixo espacial ele é composto por satélites que não são mais operacionais ou restos de foguetes e outros objetos que estão em órbita da Terra. Sim, existem técnicas, por exemplo, eu comentei a rede, né? Existem aí alguns satélites, ainda não tem atuando no momento, mas existem teorias propondo, existem missões sendo propostas para que você coloque um satélite em torno da Terra com uma rede e venha recolhendo esse material, esses objetos que não são mais usados e que estão em órbita da Terra. É possível sim usar essa mesma técnica. Ok. Mais perguntas, tem várias perguntas aqui. Professor, essa é do Rafael Ribeiro. O senhor acha que a abertura da mineração espacial é necessária para o melhoramento da nossa tecnologia, da economia e para o melhor entendimento sobre o sistema solar? Ou você acha que preservar o espaço é o melhor caminho? Não, eu acho que é melhor nós preservarmos a Terra e explorarmos o espaço, né? O espaço é muito grande e tem muitas oportunidades. E se nós formos explorar o espaço, muita tecnologia vai ser desenvolvida, porque o ser humano ele cria soluções a partir dos problemas. Então, vão aparecer enormes problemas na mineração espacial e muitos desses problemas vão trazer soluções bem interessantes
e quem sabe poderá melhorar a vida de todos nós aqui no planeta, né? Deixar o planeta mais limpo, e poderemos um dia, quem sabe, ter todas as indústrias ruins, todas elas em asteroides, lá no espaço, lá longe, né? E nós aqui na Terra, só aproveitando aí a natureza. Interessante. A próxima pergunta é do Miguel Gustavo Santos Engel. De massa na Terra, por conta dos minérios que seriam extraídos, pode gerar algum problema na trajetória orbital do nosso planeta? Muito pouco. Bom, esses minérios continuam na superfície da Terra, né? O fato da gente tirar ele de um ponto para outro não altera muito, não. Comparado aí à massa da Terra, a massa da Terra tem da ordem de 10 a 27 quilogramas, né? E uma tonelada é 10 a terceira, então aí tem 20 e tantos, 23, 10 a 23 de diferença. É muito pouco, não nem tem condições de mexer aí, não. Um asteroide, provavelmente, já que a razão é bem menor, né? Legal. A próxima pergunta é do Marcos Vinícius do Prado. Professor, acha que o custo-benefício das explorações, desculpe, podem se tornar superiores ao de meteoros de reciclagem e recuperação de elementos de terras raras e outros elementos preciosos? Com certeza, porque além da gente reusar esses materiais, tem um problema da própria limitação desses materiais. Pelo ritmo que nós estamos andando atualmente, né, quantidade de celulares, equipamentos eletrônicos, criando cada vez mais equipamentos eletrônicos, né? A gente vai entrar agora aí no esquema do 3G, e 5G, desculpa, com o esquema da internet das coisas, né? E isso vai demandar uma quantidade enorme de eletrônicos. Nós não temos essa quantidade de minérios na Terra. Isso vai encarecer muito os eletrônicos no futuro. Se não mudar a estratégia, ou seja, se a gente não começar a coletar esses minérios do espaço, as coisas aqui na Terra vão ficar inviáveis. Certo, obrigada, professor. A próxima pergunta é do professor Gil Brum. Ele parabenizou pela apresentação. E a minha pergunta é sobre as empresas no espaço, sem compromisso governamental ou ético, mas apenas com interesse no lucro. Não é muito perigoso para o planeta? Com certeza, com certeza. Não, tem que ter leis regulando muito bem esse tipo de coisa, né? Senão, a gente pode ter problemas aí. Porque, como eu falei há pouco, né, o fato de você começar a minerar um asteroide, mudar a sua massa, é possível que isso mude, vai fazer com que ele mude também sua órbita, né? E então, se essa coisa não for muito bem pensada, uma estratégia muito bem boa, né? Mas como os custos são muito altos, é bem provável que vários países estejam envolvidos nesse tipo pelo menos no começo agora, né? Nesse tipo de estratégia. Então, provavelmente, espero, né? Que empresas gananciosas não consigam fazer isso no momento, né? Mas a humanidade é complicada, é difícil apostar em qualquer coisa, né? Vamos torcer que no futuro os humanos estejam mais unidos, né? E sejam mais razoáveis e mais racionais. Verdade. A próxima pergunta é do Leandro Esteves. Ele fala, professor, recentemente tivemos um marco, que foi a primeira empresa privada, a SpaceX, realizando uma missão tripulada para a estação espacial. A mineração seria um passo importante para que se equilibre o investimento privado e estatal no espaço? Sim, com certeza. E essas empresas já estão mirando esse tipo de coisa, tá? Não é à toa que eles estão investindo nisso, não. A mineração espacial, ela está aí, realmente. Essas empresas que estão trabalhando junto com os governos, a ideia delas é, em algum momento, poder aproveitar exatamente das riquezas que existem nesses asteroides aí. Legal. Acredito que encerramos com as perguntas, foram várias perguntas, muito legal, o pessoal participou bastante, gostou bastante Obrigado. da apresentação, professor. Agradecemos novamente. Eu que agradeço a oportunidade.